É um prazer ter vocês aqui no nosso evento, tá? Nessa noite maravilhosa, mais fria que abraço de sogro. É muito bom ter vocês conosco aqui, certo? E essa igreja, ela desde muito tempo vem trabalhando nessa questão de tradicionalismo junto com as coisas do patrão celestial. Então, sintam-se à vontade, sintam-se bem-vindos aqui na nossa igreja, certo? No primeiro momento, quero falar para vocês, então, que nós temos aqui, ó, sanitários à minha direita e também trocador de fraldas para as crianças e também sanitários masculinos e femininos aqui também à esquerda, tá bom? Rotas de fuga é a mesma janela, porta de vidro, vocês entraram, e também tem a escadaria que dá acesso ao subsolo, também pode sair da igreja por ali também, tá bom? Esse evento, ele é organizado pelo Piquete Querência Celestial, e também pelos jovens da BZN, que nós chamamos aqui de Soma. E eu queria chamar aqui o Gustavo, que está mateando ali. Gustavo é um dos líderes aqui do nosso grupo de jovens, né? Da BZN. Gaúcho lá de Livramento. Vai fazer a oração inicial para a gente. Amém. Posso fazer um parênteses só? O pessoal acha que eu sou de Livramento, que eu sou bagual, mas eu sempre fui meio guri da cidade lá. Tchê, mas vamos estender as mãos para cá, eu convido a todos a fechar os olhos em referência ao nosso Senhor, que nem o André falou aqui, o Pai Celestial. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Estamos aqui na Tua casa, nos alegramos quando nos convidaram, Senhor, para vir na Tua casa. Te agradecemos por esse culto, Senhor, que o Senhor se manifeste, que fale conosco, através da nossa tradição, através da dança, do louvor, mas que o Senhor ministre o nosso coração. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor, para falar conosco, para curar, para trazer refrigério, para trazer cura, Pai, para trazer alegria. E nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, por esse culto, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa cada um que vai ministrar aqui, abençoa os organizadores, a janta, Senhor, em nome de Jesus. Tudo nós te entregamos em Tuas mãos, Senhor. Amém? Amém. Obrigado, Gustavo. Amém? Deixa eu falar para vocês um pouquinho. A invernada pode se posicionando. Ah, mas já estão tudo ali, tchê. Olha só, a nossa igreja tem uma invernada de dança. Calma. Ah, verdade. E eu quero só ver com vocês, antes de começar aqui a invernada, quem é que está nos visitando pela primeira vez? Esse pessoal aqui do lado. Olha lá, 2, 3, 4, 5. 5 aqui. Quem aqui? 5, 6, 7, 8. Mais alguém? 8. 8. Aqui. Quem nos visita hoje? Alguém nos visita hoje? Tudo da casa. Tudo da casa. Tudo da casa. Olha lá, 8, 9, 10. 10 pessoas. Muito bem. Que bacana. A invernada tá pronta, Lavínia? Tá pronto? A Aline se arrumou já? Tá bonitona? Mas a Aline chegou agora do trabalho. Que beleza. Com vocês, então, a invernada artística da BZN, do Piquete. Mesa de quebrantamento, rancho de avivamento, estância de comunhão. É uma noite de galpão, é roda de chimarrão. Mesa de quebrantamento, rancho de avivamento, estância de comunhão. Despertando as encilhas que adormecem no galpão, apresilho minhas esporas e encilho sem demorar cuia de chimarrão. Canto a empreitada da lida ao meu patrão e meu rei, enquanto o dia amanhece meu coração.
nego velho. A oração tá fazendo sentido, né? E vai se formando bem devagarinho a moçada. Agora eu quero ver a alegria nossa. E agora meu comando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E lá no escuridão, e a prenda do
Vamos dar mais uma salva de palmas para essa galera aí? Boa noite, gente, tudo bom? Que coisa mais linda, né? Ver dentro da igreja aí se formando vários grupos assim, tradicionalistas. Queria de novo, quem está nos visitando, levanta a mãozinha aí. Quem está perto aí, gente, dessas pessoas que estão levantando a mãozinha, dá um aperto de mão pelo menos, dá um oi, dá um chega junto aí. Vocês são as pessoas mais importantes aqui, podem ter certeza. Vocês aí são as pessoas mais importantes aqui, porque vocês vão receber algo de Deus aqui nesse lugar, amém? Vou chamar de pronto já o pastor Marcelo. Mas, Galdério, chega pra cá. Vamos ajeitar aqui, me ajuda um aqui para nós ajeitar o microfone do homem aqui. Vamos conhecer um pouquinho do pastor Marcelo aqui, vamos perguntar aqui para ele. Todo mundo já conhece o pastor Gaúcho, que vai se apresentar aqui também, tá com meu parente no colo ali. Para quem não sabe, o meu sobrenome é Carneiro e ele tá com um carneirinho ali, uma ovelha, já não sei o que é. Hoje é a noite do Gaitaços com o pastor Marcelo e das gaitadas com o pastor Gaúcho. Vamos conhecer um pouquinho desse homem aqui. E vem com uma... é de ponto? Ah, gaita ponto, coisa mais linda. Seja bem-vindo, meu Gaúcho. Que Deus lhe abençoe. Fala um pouquinho pra gente aí da tua jornada, mano, velho, pro pessoal te conhecer. Pastor Marcelo, seja muito bem-vindo. O pessoal não conhece muito ele aqui, hoje vai passar a conhecer, seguir, abençoar esse homem aí, se Deus quiser. Teste. Alô, som? Abre o som pro homem, velho. Me liga esse negócio. Me liga o negócio, diz ele. Põe na tomada aí. É tudo ao vivo, viu, gente? Não tem nada escondido. Bota pra ele. Alô, agora vem. Mas que barbaridade, diz o outro. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Muito obrigado. Conta um pouquinho pra nós aí da tua jornada. Fica à vontade, o palco é teu. E depois a gente já chama o nosso pastor Gaúcho para apresentar junto contigo aí. Tá, bueno, então. Meu muito boa noite, todos presentes, a paz de Cristo. Como já foi falado, né? Sou conhecido como pastor Marcelo Gaúcho. Toquei 14 a 15 para 16 anos profissionalmente no meio secular, até receber o chamado tão lindo e maravilhoso de fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Isso no ano de 2002 para 2003, né? Então, já venho galgando esses passos de pregar o Evangelho e de falar às pessoas que existe um caminho que nos traz paz, alegria e segurança, né? Então, fazem então 21 anos que estou servindo a Cristo com muita alegria. Sou um homem realizado profissionalmente, sou um homem realizado no meu casamento, tenho uma esposa abençoada, não pôde estar aqui porque ela cuida a minha mãe que sofreu um infarto há alguns meses, mas aonde eu vou, eu deixo registrado que o meu casamento é uma bênção, porque Deus está no nosso meio. Então, em tese, é isso, meus irmãos. E hoje, fazendo um trabalho de evangelismo junto com o pastor Gaúcho, né? Pastor Gaúcho que já é conhecido da casa, né? Mas me sinto honrado estar do lado de um homem que honra a Deus aonde ele vai. E por isso nós cremos, né, que Deus, ele não só une pessoas, mas ele faz com que o propósito se cumpra. Então, Deus nos colocou lado a lado, aí a gente está saqueando o inferno e povoando o céu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, Amém. meu irmão? Gente buena, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelas crianças e pelo pastor, e aí ele vai abrir a gaita, abrir a goela aqui para nos abençoar. Então feche teus olhos, crianças se posicionem por gentileza lá, quem trouxe alguma criança, né, de 3 anos acima até 11 anos, a gente tem lá a Emily,
né, que vai cuidar lá do Sominha, das crianças. Lá embaixo tem um playground bem interessante, podem ficar bem tranquilos e seguros. As crianças adoram ir para lá. Então feche teus olhos, estenda a tua mão. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite estarmos na tua presença. Abençoa aqui, Senhor, o pastor Marcelo, o pastor Gaúcho, Senhor, as crianças lá embaixo, todos que vieram aqui, recebam, Senhor, de ti algo novo neste dia, em nome de Jesus. Amém. A gaita, gaiteiro. Olha aí, deixa eu baixar o homem, velho. Eu esqueci dele. Pô, quem não conhece, então, pelo amor de Deus, essa andorinha aqui no tupete aqui, ó, é o pastor Gaúcho, o pastor Anderson, nosso amado amigo. A oração vale para ti e para todos nós, amém? Te entregamos aqui em nome de Jesus. Tá bueno, boa noite! Mais sorte, boa noite! Que prazer estar aqui na Brasa Zona Norte, nossa casa, né? Eu me sinto aqui na Zona Norte, porque sempre quando me perguntam, pastor Gaúcho, de onde tu veio? Porque o pastor Marcelo, natural de onde? Uruguaiana, que é fronteira com o quê? Com a Argentina e Uruguai, uruguaiana. Aí às vezes me perguntam, mas tu é gaúcho de onde? Eu digo, vim da fronteira. Porto Alegre, Alvorada, ali. Bem na fronteira, cria da Zona Norte. Bem bagual, pensa em bagual, né, tio? Pensa em bagual. Junto com meu amigo o pastor Marcelo Gaúcho, primeiro uma rápida apresentação, já que tu te apresentou, para quem não me conhece. Pastor Gaúcho, eu sempre uma gratidão estar aqui na Igreja Brasa Norte, porque a primeira apresentação que eu fiz foi na BZN. Isso em 2012, no dia 20 de setembro, na Igreja Brasa Zona Norte. De lá para cá, quase 13 anos já. Rodei todo esse Rio Grande, Santa Catarina, Paraná. Nas redes sociais a gente já está alcançando quase 400 mil seguidores, se somar todas as redes sociais lá. Então eu sempre digo para as pessoas, né? Vai encontrar lá nas redes sociais, além das redes sociais, procurando o SPC Serasa, a gente tá lá também. Mas é um privilégio estar aqui, né, com essa família da fé. Mas me apresentando, né, o meu currículo, né, deixa eu falar do meu currículo. Além de influenciador, além de influência digital, também sou o primeiro e único teólogo. Porque tem o teólogo, mas eu sou o primeiro e único teólogo. E sou pastor-presidente do ministério também. Pastor-presidente e único membro até o momento. Da igreja Tchê Baguá. Coice no capeta. Galopando para a querência celestial. Mas aí me disseram, tu não pode ser pastor se tu não tem ovelhas. Eu disse, não seja por isso, eu resolvo. Aí, por isso que eu ando sempre com a minha ovelha, né? Porque pastor que não tem ovelha, diz a frase, não é pastor. Repitam comigo essa frase profunda. Pastor que não tem ovelha, não é pastor. Agora uma frase que eu inventei. E ovelha que não tem pastor é churrasco. Então tenha um pastor. E como eu ando na cidade grande, às vezes aparecem umas meninas, assim, um pessoal, né, uns meninos, né, menor, assim, que são tudo da internet, né, são tudo tecnológico, né. Não, eu fico apavorado com a geração de hoje. 2 anos já lida no celular com uma facilidade, já. As crianças, antigamente, o pai e a mãe faziam um ritual com o filho. Vai lá a mãe com o filho. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Aí sai a mãe, vem o pai. Fala, papai. Fala, papai. Hoje, qual é a primeira palavra que as crianças falam? YouTube. Tudo conectado. Aí estou eu com minha ovelha, aparece um guri com o celular, aponta para mim e eu digo, tu quer tirar uma foto? Aí ele disse, eu não. O que tu quer fazer então? Capturar esse Pokémon. Achou que a ovelha fosse um Pokémon, tia? Não, essa geração da internet é uma coisa surpreendente, né? E eu gosto de encontrar a criançada e conversar. Outro dia apareceu um guri, piochado, né? Piochado. Não que nem o Gustavo, né? Que vergonha para Livramento, né? Que vergonha. Como é que vai voltar para Livramento sendo assim cola fina, né, tchê?
Guri de apartamento, piá de prédio, né? Não. Nem diz que é de Livramento, né, tia? Não diz. Diz que é de Porto Alegre. Não. Mas, aí apareceu um guri piochado. Piochadito. Eu disse, opa, tu é gaúcho mesmo? Ele disse, eu sou. E tu sabe o que é piá? Eu sei. O que é? Leite. Eu disse, não é. Não, é coisas que acontecem, né? Mas o meu amigo, o pastor Marcelo Gaúcho, para a gente aquecer essa noite, que depois vai ter uma feijoada. Se o senhor acha que eles vieram para nos assistir, eles vieram pela feijoada. Nem olharam quem eram as atrações. Só olharam ali, feijoada, eu vou, né? Mas o pastor Marcelo Gaúcho, um baita de um gaiteiro, não precisa nem de banda. Eu sei que aqui a igreja tem uma banda enorme, é baterista, é baixo, tudo a gente tem nessa gaita. Bateria. Tem. Baixo, tem aí? Saxofone, se eu quiser. Uma salva de palmas. Não precisa. O pastor Marcelo, ele disse que não precisa de banda, ele é um banda. Só um, não precisa mais do que isso. Mas pastor Marcelo, para aquecer, para esquentar, a gente vai esquentar com uma música que representa muito o Rio Grande. Aquela que o senhor sabe tocar, para ver, né? Porque às vezes as pessoas olham assim, eu sei, as pessoas menosprezam quando olham, o homem é assim, né? Ele julga por aquilo que ele vê, né? Aí vocês olharam, um gaiteiro gordo, disseram, não deve tocar nada, né? Porque qual que é a nossa referência aqui? O Borgetinho. Borgetinho é magrinho e cabeludo. Meu gaiteiro é gordinho e careca. Aí vocês menosprezam o gaiteiro por causa disso, mas não, ele toca milonga para as missões, só para esquentar. Quer ajuda? Deu não. Já ganhamos o público. Eles não estavam dando nada. O cara vem com a gaita ali, Mas só para dar mais uma esquentada. Quem é que veio aí lá do interior? Dá um yuhu! Yuhu! Onde? Além de Livramento, que mais? Passo Fundo, que mais? Santo Antônio do quê? Da Patrulha, Terra da Rapadura, quem mais? Rosário do Sul, Frederico Westphalen, longe, barbaridade, Santo Ângelo, lá da Terra Vermelha, Sarandi cidade ou bairro? Palmeira das Missões, para esse povo, vocês querem levantar para ficar mais, para aquecer? Uma música que representa muito o Rio Grande, que conquistou o Brasil, aquela, para quem veio lá do fundo. Vamos ver se esse pessoal sabe cantar aí, pastor Marcelo Gaúcho. É que todo gaiteiro tem que fazer floreio, né, Ademir? Vamos lá pra quem sabe, me ajuda assim.
estrela d'alba, a quinta chaleira já quase não clareou o dia. Da figura rio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura fica tudo fuleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha um ponto tordinho. Da boca da noite me aparece um rio, perto de casa pra enticar a cachorrada. Aí, ó. Quando rompe a estrela d'alva, a quinta chaleira já quase não para o dia. O pio do rio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura é que tem puleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, e vejo perto de casa pra enticar a cachorrada. É bom, hein? É bom. Não é porque a gente se converteu que a gente não deixa de ser gaúcho, né? A gente continua sendo gaúcho. O pastor Marcelo fala muito sobre acreditar num avivamento de bombacha. Que tal, que tal? Mas pastor Marcelo Gaúcho, a gente veio trazer hoje alegria para esse povo. E a Bíblia fala muitas vezes sobre alegria. Diz, servir ao Senhor com alegria. Diz também que o coração alegre é um bom remédio. Eu sei, às vezes a gente teve uma semana difícil, não é fácil, né? A gente enfrenta os problemas, tem muita coisa, mas enfrentar tudo com alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Força, com alegria, né? Não que os problemas vão se resolver, mas vão levar de uma forma mais alegre. Isso faz bem e a Bíblia vai recomendar várias vezes de estarmos alegres. E para as mulheres, eu sempre dou uma dica de beleza. Mulheres que usam Mary Kay, Jequiti, Avon, Natura, suspendem, não precisa. Porque mulher adora um creme, né? É creme para os pés, para as mãos, para o rosto. Às vezes troca dos pés, bota no rosto. Não precisa. Quer ficar bonita? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então não existem pessoas feias, existem pessoas tristes. Então tu não é feio, só está triste, né? Agora se tu é feio e ainda emburrado, meu irmão, vai arrumar namorada como? Sorri, mas não tem o dente, mostra a gengiva. Isso que importa, mostra. E aí, para quem não sabe, mas eu não tenho motivos para sorrir, fecha teus olhos. E agora tu vai viajar com o pastor Gaúcho, imaginando, né, algo que te faria sorrir, sem parar. Imagine agora, tu acordar e descobrir que tu não tem nenhum boleto para pagar. Ei, Deus meu! Eu já estou pronto, Senhor, para esse momento. Por isso a gente vai cantar uma música que ensina a sorrir, para quem não sabe. É bem fácil, olha só. As primeiras partes assim, ó. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medidas Ele dá. Repare só. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás dizer alegria sem medidas. Agora a sua parte cantando comigo, ó. Alegria sem medidas Ele dá. Vamos de novo assim, ó, nas palmadas. Isso, vai.
sem medidas ele dá. Para tudo, para tudo. Bom. Aqui o segredo. Eu acho que a gente pode fazer isso. No WhatsApp, tem uma função maravilhosa que criaram. Principalmente para quem recebe áudio da sogra. A minha sogra não manda áudio, ela manda um podcast que eu tenho que ouvir. E aí o WhatsApp disse, eu vou resolver teu problema. Criou a função 1.5 e 2.0. E a gente vai fazer isso agora com a música, é isso? Fazer agora. Acelerar, e tu tem que acompanhar junto. Vamos lá assim, ó, acompanhando nas palmadas. Ó. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás dizer alegria sem medidas ele dá. E agora, e agora? Aí as crianças. Alegria sem medidas ele dá. Vamos acelerar agora? Vem comigo, ó. Alegria sem medidas. Dá um sorriso para Jesus e bate palma para ele. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Tá cansado? Eu também cansei. Já não tenho uma idade para isso. Eu vou falar agora de coisas que mudaram. Eu sou de um outro tempo, né? Agora estava assistindo, né? A Copa do Mundo de Clubes. Que coisa, né? Futebol internacional. Uns nomes que eu não sei nem pronunciar jogando, né? É outro mundo agora, né? Futebol. Futebol é uma coisa que mudou. Eu gosto de falar com crianças sobre futebol. Gosto. Né? E aí, esse dia estava uma piazada, né? E hoje eles tudo usam camisa, né? PSG, Real Madrid, né? São fã, Messi, Cristiano Ronaldo. Aí eu perguntando, e qual é o ídolo de vocês no Brasil? Aí os piá assim, Neymar. E eu fiquei lembrando do meu vô. Meu vô, um índio velho lá da fronteira. O vô. O vô era um homem muito sábio. Vô lá de São Borja. Se o meu vô tivesse vivo e olhasse o Neymar jogando, ele ia resumir em uma frase só. Que guri podre esse, né? Meu Deus do céu, ganha milhões, e não consegue jogar bola porque ele cai, né? Não consegue driblar o adversário. Queria eu que o Neymar fizesse um teste com a gente, jogando lá na fronteira, que a gente jogava futebol valendo um quisuco. E tu não tem ideia o que os piá faziam por um quisuco. E a gente tinha que driblar o adversário, as rosetas, as bosta de vaca e desviar dos quero-quero ainda, né, tchê? Era outro nível de futebol. Mas eu tenho que aqui elogiar o Neymar, reconhecer que ele tem uma ligação com o Rio Grande do Sul. Tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul. Porque ele já homenageou 3 cidades do Rio Grande do Sul. 3. A primeira foi Não Me Toque. A segunda foi São Sebastião do Caí. E a terceira foi Rolante, né? Cidades que ele já homenageou aqui, né? O Neymar. O mundo mudou, pastor Marcelo Gaúcho. E a gente observa isso com as crianças, né? Eu estava falando de criança, gosto de conversar com criança. Outro dia apareceu um gurizito, né? A gente começou a conversar. E ele disse assim, pastor Gaúcho, deve ter sido muito difícil no teu tempo. Não tinha internet, não tinha videogame, não tinha celular. E eu até entendi, né? Um pouco o lado dele, né? Porque hoje, a geração de hoje, não tem mais dúvida. Quando elas têm dúvida, o que fazem? Na internet, Google, inteligência artificial, chat, GPT, não sei das quantas. Tudo. No meu tempo tinha isso. Como é que a gente desvendava os mistérios da vida? Perguntando para a pessoa mais velha. Um dia eu cheguei para a mãe, que estava mexendo a comida. Tinha bastante gente lá em casa para alimentar. Disse, mãe, tem uma pergunta.
por que eu não posso comer manga com leite? A mãe pensou e disse, eu não sei, espera o teu pai chegar, a gente pergunta. Chegou o pai, está lá o pai jantando. Meu pai, tem uma pergunta, por que eu não posso comer manga com leite? O pai jantando, pensou, disse, não sei, espera o final de semana chegar, a gente vai na tua avó e pergunta. Passou mais um dia, chegamos lá na casa da avó, está lá a avó costurando. E eu, vó, tem uma pergunta, por que eu não posso comer manga com leite? Aí os mais velhos mostram a sua sabedoria. Com uma frase só, a avó resumiu tudo. Porque morre. Pronto. Porque não sei se tu sabe, tudo matava antigamente. Desvira o chinelo, por quê? Porque morre. Não engole chiclete, por quê? Vai grudar nas tuas tripas e tu vai morrer. Tudo matava. Previsão do tempo, hoje tu tem a previsão do tempo na palma do celular. Antigamente, quem é que dava a previsão do tempo? A avó. Vó, será que vai chover final de semana? Olha, deu uma fisgada no joelho essa noite. É chuva. Estou sentindo os pontos da cesárea. É chuva. Era assim que a gente sabia a previsão do tempo. Então mudou. Aí conversando com esse guri, e aí eu disse para ele, tá, tu tá falando que a minha vida é difícil só por causa dessas coisas, mas o que tu tem nesse teu celular que é tão legal? Ele disse, no meu celular eu tenho um jogo de tiro, que eu dou tiro nos outros, jogo com meus amigos online. Eu digo, que legal. Quer saber como eu me divertia? Vou te contar. A gente pegava uma funda, bolinha de cinamomo, mamona, e chamava os amigos, vamos brincar. E pipocava eles. Pá! A mãe gritava na janela, olha as vistas! Nas vistas a gente não jogava. Mas o resto, pipocava os piatudos, né, tchê? Aí perguntei para ele, o que tu tem nesse teu videogame que é tão legal? Ah, no meu videogame eu tenho um jogo de corrida, que eu jogo corrida online com pessoas de outros países. Que legal. Quer saber como eu me divertia? Vou te contar. A gente fazia um carrinho de lomba, um carrinho de rolimã, e procurava a maior lomba da cidade, e descia como se não houvesse amanhã. O Havaianas era o freio, né, tchê? Se arrebentava nos postes, nos muros, tirava o tampão do dedo, do joelho, e chorava uma barbaridade. Aí ele perguntou, por quê? Doía muito? Eu digo, nem era por isso que a gente chorava. É porque a mãe ia passar mertiolate. Aí sim, mertiolate ardia na alma do vivente. Hoje o mertiolate nem arde mais, né? O mundo mudou, e o pastor Marcelo Gaúcho tem uma experiência conversando com criança também, pastor Marcelo Gaúcho. Que história é essa aí, homem? Eu vou contar então. Conta pra gente. Eu fui fazer um atendimento pastoral e tinha saído a esposa, tinha ficado só o esposo e o filho. E aí quando ele me enxergou, o irmão que é de Livramento vai entender esse linguajar. Ele disse assim, ó, pastor, preciso que o senhor me faça uma gauchada. Alguém sabe o significado? Gauchada? Fazer uma gauchada? Eu sabia que tu sabe. Então, para quem não sabe, se algum gaúcho chegar para ti e dizer, me faz uma gauchada, ele está te pedindo um favor, né? E aí, então eu disse, mas fica tranquilo, o que tu precisa? E ele disse, eu preciso sair, só não posso levar o meu filho junto, tu pode tomar conta dele até eu voltar? E eu disse, sim, né? E quando o pai da criança está saindo na porta, se vira para mim e diz assim, ó, só não deixa ele vir aqui para frente, porque aqui ele faz isso. Aí eu olhei para a porta, tinha uma tranca em cima ali, eu digo, aí não vai ter problema, eu tranco a porta. E o pai do guri se vira para mim e disse, e lá no fundo também ele não pode ir, porque ele joga pedra nos vizinhos, ele solta o cachorro, ele faz isso, faz aquilo. E eu digo, ué, será que tem mais coisa? E aí o pai do guri vira para mim e diz, aquelas janelas ali ele abre, ele quebra as plantas da mãe dele, ele faz isso, faz aquilo. Eu digo, meu Deus, o que eu faço agora? Quando o pai da criança saiu, eu estou terminando de botar o trinque na porta, eu já escuto lá no fundo, pá! Em cima do telhado do vizinho, ele jogando pedra. Então me viro repentinamente, e eu gosto de andar sempre com uma bombacha larga, né? Fui dar o segundo passo lá para trazer o guri de volta, tropecei nas bombachas, caí numa mesinha de vidro daquelas mais sofisticadas que tinha, consegui espatifar.
Mas trouxe o guri de volta. Só que quando eu estou fechando a porta dos fundos, não tinha dado tempo de fechar da frente. Então o guri escapou pela frente, saiu correndo pela rua. E aí vocês imaginem a cena de um gaúcho correndo atrás de uma criança e os vizinhos saindo para a rua e dizendo: olha que nós vamos chamar a polícia. Eu digo: eu estou precisando dela, chame a polícia. Conseguiram me ajudar, coloquei a criança de volta. Eu não sei se vocês conhecem alguma criança agitada. Quem conhece alguma criança agitada mesmo? Só um? Aqui é a cidade das crianças, calma então. Ah, lá, começou a levantar os braços, tá bom. Então, naquele momento, eu vi que a situação estava difícil. E aí eu olhei na sala da casa assim, uma televisão quase do tamanho desse telão aqui, menor um pouquinho, uma televisãozinha fininha assim, mas embaixo da televisão tinha um videogame. E aí eu pensei: vai ser por aqui que eu vou acalmar ele. E eu disse para ele: vem cá, maninho, tu sabe jogar isso aí? Aí ele já estava bravo, né? Ele se acalmou um pouquinho. Eu sei. Digo: então eu quero ver tu jogar. Aí ele foi, ligou aquele videogame, né? Apareceu ali um campo de futebol, era um jogo de futebol. Começou a partida, não deu os 30 segundos, ele já largou o controle. E aí eu cheguei do lado dele assim, eu digo: o que foi? Te cansou? Ele disse: posso fazer uma pergunta? Eu digo: claro que pode fazer. É pecado o senhor jogar videogame? Eu digo: olha, eu acho que é pecado tu me judiar. Vamos jogar? Vamos. E aí eu fiz que entendi os botões ali, né? Eu sei que começou a partida, ele me fez um gol e ele falava um negócio. Fez 2 gols, falava outro negócio. E do 5º gol para frente eu fui entender o que ele falava, pastor Gaúcho. Ele batia o pé no chão assim, ó, e apontava para o chão e dizia assim: fica frio que o pai tá fica frio que o pai tá Eu digo: mas olha, eu acho que o menino está manifestando alguma coisa aí. Digo: vou ter que chamar um pastor. Tem que chamar o pastor Ademir para me ajudar lá. Mas foi 12, pai tá 1-0. O pai da criança chegou, eu dei graças a Deus. Fui para casa. No primeiro contato que eu tenho com a minha esposa, ela me faz uma pergunta e eu vou espontâneo, né? Digo: mulher, fica frio que o pai tá Eu não sei vocês, mas a minha esposa, quando me olha de revesgueio, é sinal que a coisa não está boa. E ela me olhou de revesgueio e ela disse: mas agora tu está pegando essas gírias aí? Eu digo: olha, tu nem sabe aonde eu peguei. Fui dormir, acordei e pensei: esqueci. Quem disse que eu esqueci? Não saía da cabeça o fica frio que o pai tá Digo: eu preciso de uma resposta, Deus me ajuda. Fui para a palavra de Deus e encontrei a resposta. No Salmo 121, versículo 4, aonde fala que o guarda de Israel não dorme. Na expressão gaúcha, eu bati os tição e deu certo. Se não dorme, é porque está acordado. Se está acordado, é porque está ligado. Se está ligado, é porque está bom. Então nós vamos cantar o refrão. Eu gostaria que você nos ajudasse e cantasse junto. Pode ser? É isso aí, pastor? Isso aí, isso aí. Tá, então vamos decorar. É bem fácil. É assim, ó. O pai tá fica frio que o pai tá Offline ele não fica. Registeg fica a dica. Fica frio que o pai tá Quando o pastor apontar para vocês, como é que faz aí? Assim, ó. Fica frio que o pai tá tá? Viu? Vamos de novo. O pai tá fica frio que o pai tá Offline ele não fica. Registeg fica a dica. Eu acho que pode melhorar. Eu acho que pode melhorar. Acho que pode melhorar. Vai de novo. Vai melhorar. Só fazer um teste aqui, ó. Quando eu apontar, vocês fica frio que o pai tá Só um teste aqui, ó. Vamos. Não será falta de feijão? Pode ser. Vamos lá. O pai tá fica frio que o pai tá Offline ele não fica. Registeg fica a dica. Eu acho que esse lado tá melhor que aquele. Vocês estão fraquinhos aí, hein? Não, eu escutei forte aqui. Escutou? Tá baixo. Vamos ver. Eu acho que agora... Que seja minhas orelhas. Vamos ver? Mais uma? Pode ser.
O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, hashtag fica a dica. Agora estremeceu aqui. Ai, veridade. Vamos lá. Então. Vou chamar o baixista para tocar comigo. Ó. Tá bem. Valendo então, eu não sei se vocês quiserem ficar sentados, quiserem ficar de pé, fiquem à vontade, tá? Só faça alguma coisa pro Senhor. Vamos lá. Amém. Desse jeito. A palma da mão! Tem momento em nossas vidas em que estremece o galpão, e nesta hora é preciso, ó, firmar o taco no chão, pedir a Deus que não deixe congelar o chimarrão. Deus não tarda e jamais erra, e ó, e está contigo na guerra. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, que? Hashtag fica a dica. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, hashtag fica a dica. Ao evangelismo na letra assim, ó. Se tu te sentes perdido, escute um conselho bom. Eu também andei perdido, cantando fora de tom, mas o maestro da vida afinou meu coração para o fim de todo medo. Ó, Jesus Cristo é o segredo. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, hashtag fica a dica, todo mundo. Mas o pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, ai, hashtag fica a dica, o quê? Que coisa boa! Vou perguntar pro pessoal aí da House Mix, não sei o que ali. Se puder, dá para apagar todas as luzes e deixar só aceso aqui? Consegue isso? E aí eu vou pedir pro pessoal que tiver uma lanterna e pra menina da mídia. Cadê a mídia Anitta ali? Quem é que vem? Cadê? Vem, corre pra cá. É isso, é o máximo que dá? Apagar muito? Cadê? Lanterna, todo mundo que tem lanterna aí, pega aí. Ih, mas deve... Ah, eu acho que aí. Porque daí a gente vai fazer assim, ó. Fica frio que o pai tá on e depois... Vocês vão dizer, né? Fica frio que o pai tá on com... A gente vai fazer... A gente nunca fez isso, né? A gente tá inventando hoje aqui. Vem aqui, vai ter que ser virado pra lá? O que tu prefere? Por improviso. Vamos ficar de pé? De pé? Depois a gente já vai ter uma com coreografia. Só filma daí depois. A gente vai fazer só um trechinho. E aí a gente... Fica frio que o pai tá on e vocês com a lanterna. Cadê a lanterna? Cadê? Quem mais tem lanterna aí? Cadê? Ih, tá pouco de lanterna aí, ó. Quem não tem, empresta pra quem... Tá bom? Vamos lá. Só esse trechinho aí, ó. Daí, fica frio e vocês que vão cantar aí, ó. Se ficar feio, a culpa é de vocês que não cantaram. Ah, eu tava com frio, eu tava com fome, eu tava com saudade da minha mãe. Faz direito o troço. O ensaio primeiro? Pode ser o ensaio. Vai lá. O pai tá on, fica frio que o pai tá on. Offline ele não fica, hashtag fica a dica. Ei, pra um ensaio foi bom, hein? Me arrepiei. Vamos lá. Vai. Agora valendo as verdas, porque vai pra todo mundo isso, né? O pastor Marcelo Gaúcho é um pastor internacional, já está nas Europas, já está né? Vamos lá, agora valendo aí. O pai tá on, fica frio que o pai tá on.
Hashtag fica a dica. Bom. Aproveitando, vamos emendar aquela outra. Deixa eu falar. Vamos, já temos um horário ali avançado. Se não queima o feijão, e se queimar o feijão, ninguém mais vem na... Pode ligar as luzes do tudo aí agora, pode ligar, para ver esse pessoal bonito. Fica de pé que agora a gente tá prestes a lançar uma academia bagual, né? Uma academia bagual que vai ter dança bagual, né? A gente vai fazer tudo bagual lá. Mas o pastor Marcelo Gaúcho, esse grande parceiro aqui, que a gente tem feito apresentações, até estava comentando, quem tem parente aí, ó, dia 19 a gente vai estar em Quaraí, dia 20 a gente vai estar em Rivera, né, na fronteira lá com Livramento. A gente tem viajado aí diversas cidades do Rio Grande do Sul. Ano passado teve em Lages, tem feito esse projeto juntos, mas a gente também anda separado aqui, né? Por vezes, pastor Gaúcho, pastor Marcelo, temos andado pelo Brasil, então pedimos inclusive oração para vocês, que esse é um trabalho que a gente faz em igrejas, escolas, a gente já tem feito apresentações também, e no presídio a gente teve recentemente, fez um trabalho lá com mais ou menos 128 apenados, e foi um tempo muito especial na penitenciária de Canoas. Então orem lá nas nossas redes sociais, a gente sempre posta. O pastor Marcelo Gaúcho tem um projeto maravilhoso também, com live, todas as quintas-feiras, né? Tem o culto campeiro, transmissão no YouTube, no Facebook. A proposta é anunciar a boa nova do Evangelho através da cultura gaúcha, através da alegria. E ele tem uma música que se chama Patacho de Avestruz, né? Eu acho que não sei se vai dar tempo de contar a história aqui, pelo tempo não vai dar, vai ter que ficar para o próximo. Vamos deixar para depois convidarem de novo a gente, né? Do caos. Patacho de Avestruz, que já passou de 1 milhão de visualizações no YouTube, se tu botar lá. Pastor Marcelo, inclusive esse vídeo foi compartilhado pelo Giovanni Grisotti, que é o repórter farroupilha da RBS, compartilhou e alcançou muita gente. Saiu uma matéria agora essa semana do pastor Marcelo Gaúcho no Giro de Gravataí, contando um pouco da história dele, né? Então, tem sido um tempo muito especial. E essa música tem coreografia. Então, vamos fazer a coreografia lá. Eu nessa só danço. Na fronteira, a gente usa uma linguagem, às vezes, um pouco diferente daqui, né? Então, eu só pergunto para vocês, como é que vocês dão nome para essas gorduras que saem do lado, assim, do cinto, que sobressaem? Isso aqui. Hã? Guaiaca. Anca. Que mais? Borda de catupiry. Pneu. Pochete. Aqui, ó. Mas tu não tem, né, irmão? Tá precisando, né? Tá magrinho, hein? Bueno, lá em Uruguaiana, eu não sei se em Livramento também, mas lá em Uruguaiana nós chamamos de cartucheira. Isso aqui, ó. Com a cartucheira. Se alguém disser que tu tá com as cartucheiras recheadas, tá sobressaindo. Então nós vamos mexer as cartucheiras nesse hino aí, ó. Olha como é que é assim, ó, bem fácil, ó. Balança, vai para um lado. Tem que fazer junto, ó, todo mundo fazendo. Senão balança, mas não cai. Aí o braço, vamos lá, de novo. Ó. Balança, mas não cai. Outro passo. Segue firme. Ó. Com Jesus. Igual dentada. Faz o bicho morder. Cadê? Dentada? Igual dentada de cavalo. Ó. E a pataço de avestruz. Boa. Lá? Vai lá, vai para soltar. Vamos lá. Para aquecer, para depois poder comer tranquilo. Pelo menos tu aqueceu, né? Pelo menos fez um exercício. Caloria cedo aí, ó. Vamos lá. Balança, mas não cai. Segue firme com Jesus. igual dentada de cavalo e a pataço. Tô por ti. Larguemos? Valendo! Vamos lá! O balanço é bom e Jesus merece. Quero te dar um conselho e lhe explico como é que é. Se o vento bate o contrário, chama Cristo e não dá ré. Quero te dar
conselho, lhe explico como é que é. Se o vento bate um contrário, chama Cristo Agora, e não ó. dá ré. Aí, balança, mas não cai, segue firme, igual dentada de cavalo e a pata sobre a avesso. De novo, balança, mas não cai, segue firme com Jesus, igual dentada de cavalo e a pata sobre a avesso. E agora, homenageando ao povo argentino, uruguaio e paraguaio, vou cantar em portunhol. En la lucha del día a día, yo sigo firme en la fe, voy siempre rumbo en la victoria, sea caballo de a pie. En la lucha del día a día, yo sigo firme en la fe, voy siempre rumbo en la victoria, sea caballo de a pie. Oh, balancea, mas no cae, sigue firme con Jesús, igual mordida de caballo y patada de avestruz. Ay, balancea, mas no cae, sigue firme con Jesús, igual mordida de caballo y a patada de avestruz. E no demônio eu dou de soco e dele medo nenhum. Comigo o papo é direto, que nem goela de mussum. No demônio eu dou de soco e dele medo nenhum. Comigo o papo é direto, que nem goela de mussum. E agora? E a patada, de novo, balança, mas não cai, segue firme Com Jesus. igual dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Agora, meus irmãos, nós vamos cantar o refrão na versão remixada, tá? Segue na palma aí. Preparou? Assim, ó. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus, ó. Igual de dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Balança, mas não cai, segue firme com Jesus. Igual de dentada de cavalo e a pataço de avestruz. Oi, galê! Quando o senhor se prepara para compartilhar uma mensagem, pode sentar aí. Sentar aí. Ai, cansei. Uma saudação especial à minha família que veio de excursão ali, lotaram um ônibus aí. Levanta a mão, família! Ai! Ah, mas tem que gritar. A história do meu vô, se vocês quiserem, podem falar com a minha tia lá, que é filha, né, do vô. Vão saber que o vô era um índio velho chucro, barbaridade. Né? Estamos por aqui. Família, saudação especial aqui. Gurizada do Davi Canavarro, toda aqui, ó. Vinícius, o André, Samuel, essa gurizada. Eu disse que eu sou cria da Zona Norte. Estudei no Davi Canavarro, morava no Leopoldino. Coisa então, para quem é da Zona Norte, sabe muito bem aí. Obrigado pela visita aí de vocês aí. Vini já é da casa já, né? Vini, gente boa aí, família, tudo mais. E todos que vieram prestigiar também hoje, sigam lá, @pastorgaúcho em todas as redes sociais e @pastor Marcelo Gaúcho. Isso, Pastor Marcelo Gaúcho. No YouTube, vai encontrar no TikTok, todo tecnológico lá. Vai lá, gostou, tem algum vídeo, manda para um amigo, manda para um parente, gostou, prestigie. A gente tem várias formas de levar isso mais longe. E hoje, no WhatsApp, né? Gostou, fez um vídeo, manda, marca alguém, segue a gente nas redes sociais lá. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Brasa, o pessoal do Piquete, o pessoal do Soma, pelo convite. Passou, Marcelo, tudo contigo aí. Na bênção.
Meus irmãos, eu quero trazer aqui uma mensagem bem objetiva. Então, eu ditarei uma poesia de minha autoria, que vai ser incluída a palavra de Deus nessa poesia. O nome dessa poesia, ela traz por título: No Meu Rancho Tem Vida. Lá vem o sol despontando, despachando uma neblina que subiu da grama fina, que foi lambida da geada. Os relinchos da tropiada fazem dueto ao galo índio, que canta alegre sorrindo, sem precisar de mais nada. E o velho tronco de aroeira mantém a cambona quente, e para alegria da gente, o Cusco senta do lado, esperando só um afago que não custa quase nada, e o cantar da passarada louvando ao onipotente. É nesse instante sagrado em que retiro o chapéu, levanto os olhos para o céu com reverência e respeito. Este amor invade o peito e a gratidão me domina, e todo o rancho se inclina, dizendo: Jesus, te aceito. E o sorvo ronca o porongo, e treme a mão que firma a cuia. Brota da alma um aleluia, que se ecoa no galpão. O estampido do tição parece a velha garrucha, marcando a alma gaúcha de um quebrantado coração. Mas por isso que no meu rancho não chimarreio solito. Se terminar os conflitos, pois tenho amadrinhador. Jesus Cristo é o meu Senhor e me protege do tombo. E tanto andando a pé como no lombo, não me enrodilho mais na dor. Mas amigos aqui presentes, finalizando estes versos, vai meu conselho de guapo, de quem viveu como um trapo, destemperado em bebida. Deus me deu uma nova vida, me colocando no prumo, e só Jesus é quem dá o rumo para toda alma perdida. Obrigado. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, essa poesia é uma parte do retrato da minha vida, aonde muito tempo
apesar de estar vivo, eu não tinha a vida. Muitos já estão entendendo o que eu estou falando aqui. Tive uma carreira promissória, de sucesso. Meu pai, desde pequeno, investindo em mim, na música. Com 13 anos, fui contemplado como o melhor instrumentista da Califórnia Petiça no ano de 2013, não, um pouquinho antes. Me confundo um pouco nas datas, mas quando obtive essa premiação, já fui contratado por um grupo de Porto Alegre e a carreira musical ela começou a ser bem ascendente. E conforme foi indo os anos, eu fui passando por diversos grupos, conhecidos, não conhecidos, dinheiro no bolso, tinha apresentação em programas de televisão, apresentei programas no SBT, TV Guaíba, alguns outros canais, programas de rádio. Tive uma participação num grupo conhecido no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, chamado Os Farrapos. E então, sou transferido para a cidade de Várzea Grande, aonde era a região metropolitana de Cuiabá. E ali então nós tínhamos um grupo que abríamos show para Teodoro Sampaio, Banda Calypso, Grupo Tradição. O dono do nosso grupo era dono de uma pizzaria naquela cidade, onde tinha 2, 3 pistas de danças, ônibus considerado top de linha. Viajei por muitos lugares, e há mais de 2.000 e tantos quilômetros para me comunicar com os meus pais. Não tinha o WhatsApp, era através de... já tinham melhorado, já não era mais fichinha, já era cartão. Só que aqueles cartões consumiam uma barbaridade. E então, em uma das conversas com a minha mãe, eu estou contando a ela tudo aquilo que está acontecendo na minha volta, o sucesso que eu estou tendo, para onde eu iria depois. E a minha mãe, lá na cidade da Uruguaiana, conheceu Jesus. E então ela, na nossa ligação, ela diz assim: meu filho, quando é que tu vai tocar para Jesus? E eu confesso para vocês que aquilo bugou a minha mente. Eu olhei para aquele cartão assim que estava consumindo aqueles números e desejei que aqueles números terminassem logo, porque eu não tinha uma resposta para minha mãe e não entendia a pergunta dela. Mas para finalizar a conversa eu disse: mãe, vai orando por mim aí, para Deus me proteger. E então a minha mãe falou algo que eu não esqueço e quero compartilhar com vocês. Ela disse: já estou orando e jejuando pela tua vida. Quando desliga-se o telefone naquela conversa, diante de 15 dias, a minha vida se enrolou de tal forma que é difícil de explicar. Para resumir para vocês, por eu ter sido criado num ambiente muito violento, essa violência eu carregava dentro de mim, e aonde eu ia eu acabava envolvido, mesmo não querendo. E então lá no estado do Mato Grosso eu me envolvo em uma briga com os índios. Passo então a ser perseguido pelos índios. Consigo também me envolver com matadores de aluguel e passo a ser perseguido por matadores de aluguel. O dinheiro que eu tinha eu não guardava em banco, guardava em uma caixa dentro do quarto, mas nós morávamos em 7 músicos dentro da mesma casa. E a pessoa que eu estava envolvido levou todo o dinheiro junto à minha documentação também. Aqueles que até então eu tinha entrosamento também acabaram virando as costas para mim, porque eu coloquei a pele deles em risco. E então, para resumir, para vocês entenderem, nem me cuidar eu me cuidava. E então acabei ficando doente, sem dinheiro, sem amigo,
longe da família e jurado de morte. Foi quando uma frase que era maldita pelo meu pai, que às vezes que ele bebia, ele mencionava uma frase dizendo que o homem que tinha vergonha tirava a própria vida. E então eu naquele instante comecei a pensar nessa frase, e o inimigo começou a lançar as setas sobre a minha mente, dizendo: já que tu não presta, olha aonde tu vai, tu até toca bem, mas ninguém te quer por perto. E então eu comecei a pensar na pior coisa que pode acontecer, de o homem tirar a própria vida. E então peguei uma faca, e como havia mais pessoas naquela casa, eu digo: eu vou ligar um som bem alto, e quando o som estiver bem alto, eu cometo esse erro fatal, porque aí se eu ficar gritando ou esperneando, ninguém vai escutar. E então eu vou até aquele 3 em 1, começo a sintonizar ali para rodar uma música. Parece não, aquele dia Deus já tinha marcado para me encontrar. E então eu não acho música nenhuma, e só caía numa estação onde uma pessoa estava pregando a palavra de Deus. Mas só que eu não conhecia a palavra de Deus, não tinha entendimento nenhum. Mas numa daquelas onde a frequência parou, aquela pessoa usada por Deus disse assim: Deus me mostra um jovem querendo tirar a própria vida. Então eu paro, aguço os ouvidos e digo: o que ele está dizendo? E Deus começou a revelar a minha vida para aquele cidadão lá naquele rádio, e ele começou a dizer exatamente o que estava acontecendo com a minha vida. Mas, meus amigos, naquela hora o inimigo também estava tentando se apoderar da minha mente, e disse assim: isso ele fala para todo mundo, pode desligar o rádio. Em partes eu dei atenção a essa voz, porque eu fui e desliguei o rádio. Mas eu, em pensamento, falei com o Pai. Então eu disse: Senhor, se és tu que está falando comigo, por favor, fala comigo de outro jeito, mas não por esse rádio. E então me viro, desligo o rádio, me viro para pegar a faca que estava em cima da mesa. Quando eu estou caminhando em direção à faca, há 6 meses eu estava naquela casa, e há 6 meses eu não tinha reparado um quadro que estava em cima da geladeira. E então eu sinto vontade de tirar aquele quadro, porque estava mofado e sujo, e limpá-lo. Quando eu começo a limpar aquele quadro, na última mãozada do último pano que eu passei, havia uma frase bem pequenininha escrita. E eu fui ler, e dizia: eis que eu envio os meus anjos para te guardar aonde quer que tu fores. Eu posso ouvir um glória a Deus da sua parte? Sabe por quê eu peço esse glória a Deus? Porque isso não é só para mim, isso é para você que está aqui também. Deus envia os seus anjos para nos guardar, segundo o propósito do seu querer. Mas, meus irmãos, quando eu leio aquela passagem, então eu digo a mim mesmo: não tem mais o que perguntar. Volto àquela rádio, ligo, e está dando ali exatamente o endereço da igreja. Lembro até hoje, bairro Cristo Redentor, Igreja Batista Nacional, Pastor Oswaldo Coutinho. E então eu saio estilo desnorteado, atrás dessa igreja. Chego na frente da igreja, fico com medo de entrar, naquela luta comigo mesmo. Olha, eu sou tão metido abrigador, valente, e agora estou com medo de entrar em uma igreja. Até que quem estava na porta me enxerga e disse assim: passe, entre, seja bem-vindo. E então eu vou entrando e procuro o último banco, aquele que ninguém vai me enxergar. Quando a palavra começou a ser ministrada,
eu comecei a sentir o peso saindo das minhas costas. Aquela mensagem foi penetrando o meu coração. E quando o pregador fez uma pergunta, ele disse assim: agora quem quer entregar a sua vida para Jesus? Eu estava com o braço erguido. Só que aquele dia, meus irmãos, eu acho que o povo estava com o braço engessado, ou tinha pouca gente visitante, que ninguém ergueu o braço, era só eu. E como eu estava no último banco, eu fiz assim, ó. Mas o obreiro da porta já estava me cuidando. Então ele sai da porta onde ele estava, vai em direção ao banco, chega para mim e disse assim: passe lá na frente para aceitar Jesus. E sabe o que eu digo para aquele homem? Digo: por quê? Tu acha que ele não me aceita daqui? Tem que rir mesmo. Mas aquele homem era cheio de sabedoria. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem paz. E ele, com toda a paz e mansidão, ele disse assim: não, é que lá na frente vão orar por você, tu vai te sentir bem, e aquilo, me convenceu. Até o ponto que eu saio do último banco, começo a andar pelo corredor em direção à tribuna, ao púlpito, e eu começo a escutar barulhos de correntes se arrebentando. E aquilo foi me impressionando de tal forma, irmãos. Eu fui criado daquela forma, na fronteira mais rígida. Homem que é homem não chora. Mas ali não deu para segurar o choro. Eu costumo dizer que estourou a barragem dos olhos. E eu comecei a chorar de tal forma que quando eu cheguei na frente do pastor, o pastor perguntou meu nome, eu não conseguia falar, eu soluçava. Mas eu não sei como aquele homem da porta já me conhecia e disse: é Marcelo o nome dele. E então o pastor Oswaldo Coutinho disse: Marcelo, olha para mim. Ele disse assim: agora eu quero que tu faça uma coisa. Olhe para trás e veja o tamanho da família que tu tens. Então quando eu viro e vejo toda a igreja com o braço estendido, me recebendo como irmão em Cristo, eu digo para vocês que ali foi tão forte. E aquilo me marcou tanto, porque tudo que eu tinha eram pessoas querendo tirar a minha vida. Não tinha família, longe de casa, sem recursos, sem vida, doente. Agora alguém estava torcendo por mim. Aquela igreja estava me recebendo como membro da família. Reparem só no que aconteceu. Quando o pastor disse: olha para mim novamente. Então eu viro para o pastor e ele disse: Marcelo, presta atenção no que eu vou te falar. A partir de hoje, o teu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, quando eu escutei essa palavra, eu confesso para vocês que ninguém precisou me derrubar, ninguém precisou me empurrar. As minhas pernas perderam a força e eu caí por terra. Quando eu caio por terra, eu não sei quanto tempo se passou, eu só sei que alguém veio, me levantou e disse: terminou o culto. E eu disse: pastor, eu não posso ficar aqui. Tudo o que eu queria era permanecer naquele lugar de paz e tranquilidade que eu estava sentindo naquele momento. Meus irmãos, foi um milagre de Deus eu ter saído vivo daquela cidade, na situação em que eu estava. Então, a Bíblia nos diz que só o Filho tem a vida.
E quando se fala do Filho que tem a vida, está se falando de Jesus Cristo. E eu pude vivenciar de estar em camarim com gente que tem o maior sucesso no mundo, mas é vazio por dentro. E a mensagem que eu quero deixar para vocês esta noite, sem conhecer o seu dia a dia, o seu deitar, o seu levantar, é que Jesus Cristo quer fazer morada no teu coração. É que Jesus Cristo pode mudar a tua história hoje. Você veio ver um gaitaço, gaitadas, é bom, é lindo, mas melhor será quando você sair daqui e saber que Jesus está contigo na tua casa, que Jesus está cuidando da tua família e que Ele tem o melhor para você. Você acredita nisso? Antes de entregar o microfone, como um pastor missionário, como um missionário e pastor, a pergunta que me foi feita eu não posso deixar de fazê-la hoje, porque a minha atitude mudou a minha história. E eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui em nosso meio que hoje decide entregar a sua vida para Jesus Cristo. Você não precisa plantar bananeira, você não precisa fazer nada, simplesmente abrir o seu coração e erguer a sua mão para o alto. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? Uma alma que está aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu acredito que tem mais pessoas, só que Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitudes. E essa atitude que essa moça aqui está tomando vai mudar a tua história. Conheço pessoas que deixaram de tomar tarja preta. Conheço pessoas que foram curadas de câncer. O evangelho que nós pregamos é o poder de Deus, e esse poder está aqui nesse lugar. Mas alguém quer aproveitar que o cavalo encilhado está passando e entregar a vida para Jesus? Não sabemos do amanhã, mas o hoje. Mais uma alma, mais 2 almas, 3 almas, 4 almas. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, igreja, fique de pé. O que a Bíblia diz sobre uma alma que se arrepende? E que há uma festa onde? Há uma festa no céu? Será que o céu está em festa hoje? Nessa feijoada abençoada, nesse gaitadas e gaitaços, será que tem alma se rendendo para Jesus Cristo? Tem ou não tem? Irmãos, eu digo para vocês, não há nada melhor do que deixar Jesus guiar a nossa vida. Acontecem coisas sobrenaturais, e é por isso que eu quero profetizar na tua vida essa noite, que a partir de hoje, muralhas estão caindo por terra, que a partir de hoje, as enfermidades estão caindo por terra, e o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado nos teus lábios e na tua vida. Você crê? Só quem acredita, aplaude o Senhor bem forte. Vamos receber aqui nosso irmão André Gaúcho. Mais forte para Jesus, mais forte. Obrigado, meus irmãos. Obrigado a você, pastor Marcelo Gaúcho. Obrigado ao Anderson também, à invernada adulta aqui da nossa congregação. A todos aqueles que de alguma forma ajudaram nesse evento. O pessoal da cozinha lá, que estão desde de manhã preparando. E foi muito bom ter vocês aqui, viu? Foi uma surpresa muito amável, assim, muito, muito boa ter vocês aqui. Eu achava assim que ia ser só humor, uma palavra no meio. Mas foi assim, realmente uma espada no coração da gente. Vocês acham isso também? Amém? Pessoal, eu queria encerrar esse evento com uma oração.
porque eu acho que Deus andou por meio de nós, Cristo está no meio de nós, porque essa palavra aí foi realmente uma espada no coração da gente. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, agradecemos pela vida do pastor Marcelo, do pastor Gaúcho, Pai. Sua palavra que sinta no nosso coração toda a força, Pai, da Tua palavra, Pai, do Teu poder sobre nós, Paizinho. Te agradecemos, Pai, por estar sempre conosco. Te agradecemos, Pai, pelo Teu poder estar em nossas famílias, nossas casas, Pai, a minha Paizinho amado. E abençoe agora esse alimento que vamos agora consumir, Pai. Agradeço também pela vida de cada um que esteve aqui agora ajudando esse evento, Pai. Senhor Jesus, nos conduza sempre, Pai, a nossas casas, ao nosso trabalho, Pai, a nossa vida particular, Pai. Que Tu esteja sempre conosco, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos como sempre. Amém e amém. Encerramos esse evento. Pessoal, nós ainda temos, eu acho que 30 convites, para quem ainda não se arrependeu de não ter comprado antes. É R$40 por adulto e crianças de 5 a 10 anos paga meia entrada R$20. Vocês podem descer aqui pela escada, ou então pela rua, dar a volta e é aqui no subsolo. Israel, mais alguma coisa? É isso? Encerramos esse culto então. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas casas. Amém.